Olá, Rede! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao podcast da Rede, que reúne os principais lideranças desse universo digital, aqueles que já tiveram resultados positivos, seja em novos processos, gestão, cultura e também no uso das novas tecnologias. Aqui, pelo menos, você tem a certeza que está ouvindo, assistindo, vendo um conteúdo feito com quem tem credibilidade no assunto. Aqui não tem guru, não tem o cara que está olhando e observando. É pessoas que estão no mercado de trabalho, tá? Então não deixe de se inscrever aqui no canal, assistir os outros episódios que eu tenho certeza que você vai aprender demais. E hoje a gente vai falar de liderança dentro desse universo de fintechs e eu não poderia deixar de convidar aqui o Juarez, responsável pela operação da PayPal Brasil. Juarez, obrigado pela tua presença aqui. Mas assim, eu te conheço bem, mas eu tenho certeza que muita gente vai passar a conhecer você a partir desse podcast, a partir de mais conteúdo, seja agora ou nos próximos anos. Então, acho que vale a pena você contar um pouquinho da tua história. Pô, da onde você começou até você chegar nessa operação toda aqui da PayPal Brasil. Pô, maravilha. Obrigado, viu, Vitor? Obrigado aí pelo convite. O Vitor aí, grande parceiro sempre. Bem, eu tive uma trajetória pouco ortodoxa, eu costumo dizer assim, do ponto de vista de chegar aonde eu cheguei. A minha carreira inteira eu fiz no mercado financeiro. Então, desde a época de estudante universitário, eu fiz administração de empresas. E eu fiz administração, diferente do que as pessoas costumam dizer, né? Que a pessoa faz administração de empresa porque não sabe o que quer fazer da vida, né? Eu fiz de maneira consciente, né? Então, eu fiz administração de empresas de maneira consciente. E na época, eu tinha vontade de trabalhar em banco. E eu comecei a trabalhar em banco no segundo ano da faculdade. Trabalhei no Merrill Lynch, que hoje, né, é Bank of America, Merrill Lynch. Na época era o Merrill Lynch ainda, entrei para trabalhar na mesa de dívida de mercados emergentes, como estagiário. Trabalhei um tempo lá, depois fui para o HSBC também como estagiário, trabalhei na tesouraria, trabalhei na parte de operações, mas como todo menino estudante, eu queria ser trader, né? O pessoal que entra no mercado financeiro, eu queria ser trader. E aí o meu sonho era ser trader e eu já estava no final da faculdade na época e surgiu uma oportunidade para trabalhar numa corretora. Era uma corretora de mercadorias e futuros, para trabalhar no mercado de commodities agrícolas. E eles me ofereceram uma oportunidade para virar operador. Eu entrei, era ainda na época do pregão Viva Voz da Bolsa. Então, ainda tinha uns operadores ali, a gente falando no telefone, passando ordem. Eu comecei a trabalhar operando no mercado, operando derivativos de moeda, derivativo de commodities, e aí eu vi que eu não levava o mínimo jeito para ser trader. Então aí que eu vi que o sonho acabou. E aí eu comecei a pensar o que eu ia fazer, o que eu gostaria de fazer na minha carreira. E eu sempre fui um cara muito analítico. Eu queria voltar para essa parte analítica. Comecei a procurar uma posição no mercado em que eu pudesse utilizar esse meu perfil mais analítico. Eu já tinha aí um background trabalhando em banco, entendia de derivativos e acabei indo para Cargill na época e me mudei para Itajaí para trabalhar na Seara, que fazia parte da Cargill na época, para trabalhar com a parte de controle de exposição cambial e taxa de juros. Então, eles tinham que fazer toda a parte de hedging das operações, toda a parte de operações de proteção no mercado futuro. E eu fui para lá, fiquei 3 meses, recebi uma proposta para trabalhar no Goldman Sachs. E aí eu entrei no Goldman, e o Goldman acho que foi a maior escola que eu tive na minha carreira. Eu passei quase 14 anos no Goldman Sachs. E foi interessante porque eu peguei um período em que o banco ele era bem pequeno no Brasil, ele tinha acabado de começar as operações. Então, desde o início, eu sempre tive que trabalhar em áreas que tiveram que fazer
a implementação de tudo do zero. Então, eu entrei para trabalhar na área de operações, trabalhei na parte de montar o membro de compensação em bolsa, trabalhei com a parte de gestão de liquidez, peguei a parte de gestão de liquidez justo em 2008, quando teve a crise do subprime, para trabalhar controlando o caixa do banco. Tive a oportunidade de trabalhar em Nova York, então o banco me mandou para Nova York, trabalhei um tempo em Nova York, voltei, trabalhei na parte de corretora de derivativos, a gente montou a corretora, e aí toda hora o pessoal me chamava para fazer alguma coisa nova. Passava 2, 3 anos, o pessoal falava, você não quer montar um negócio do zero? E aí eu ia e montava uma área do zero. Então foi assim com a corretora, foi assim com a área de risco. Eu fui para a área de risco, quando eu fui promovido me falaram, olha, você não quer montar área de risco operacional? Aí eu falei, quero. Aí eles falaram, mas você não vai ter gente, não vai ter nada, eu vou ser sozinho. Tá bom, eu vou. E eu fui aceitando todos os desafios que foram aparecendo. Então, eu montei a área de risco, depois de 6 meses na área de risco, a gente montou um escritório no México, eu tomei a conta de risco para Brasil e México. Aí depois de um tempo com risco, o pessoal me chamou e falou, assume a área de projetos para América Latina também. Aí eu fiquei com risco e projetos para América Latina. Passaram mais 3 anos, me chamaram para montar a área de prevenção à lavagem de dinheiro. Eu aceitei. Aí de novo comecei do zero, sem time, sem budget, sem nada. Aí depois de 1 ano já tinha um time de umas 6 pessoas reportando para mim. Então mais da metade do time de compliance já reportava para mim. A gente montou toda a área de prevenção de crimes financeiros, toda a área de monitoramento, do diligence, de diligência, tudo mais. E foi aí que o PayPal apareceu em 2021. Eles estavam procurando alguém que tivesse experiência em diversas áreas diferentes. Eu já tinha passado tanto pela parte comercial, pela área do front office, pela área do financeiro, de gestão de liquidez, de risco, compliance. Eles queriam alguém com uma visão mais multifacetada para tocar aqui o negócio no Brasil. E foi aí que eu acabei entrando no PayPal. E, geralmente o pessoal trilha um caminho ou na área de finanças ou na área do comercial, mas eu acabei fazendo ali trilhando um caminho meio diferente, fazendo um pouco de tudo para chegar aí onde eu tô agora. É o que o pessoal costuma agora falar de aquele profissional ter, né? Então você tem a especialidade que veio muito na época industrial, que você precisava do cara que sabia fazer exatamente em profundidade aquilo, para agora cada vez mais o profissional que tem também o repertório, uma caixa de ferramenta grande. Eu vivi isso na época da faculdade já, porque eu fiz 2 ao mesmo tempo, fiz também administração e direito, diferentemente de você, sem propósito algum. Então eu saí de lá mais confuso que eu entrei. Mas pelo menos eu tinha uma chavezinha de fenda, um cintozinho do Batman que tinha a bombinha de fumaça, uma cordinha. Não sabia mexer exatamente em profundidade com nenhuma dessa do raio laser que o valha, mas foi o início de, vou entrar numa consultoria, aí eu fui me descobrindo ali, né? E esse repertório é que faz com que, assim, consiga navegar melhor, até inclusive para fazer gestão de pessoas, que eu queria abordar um pouco contigo isso, porque assim, até os ambientes que você passou são muito diferentes. Sim. Eu tenho amigos no mercado financeiro, tem um amigo meu que é hoje trader do CS, que é Credit Suisse, o Lucas Teramossi. Pô, o que ele me conta é só pancadaria, não tem espaço para fazer, vamos lá engajar aqui, que engaja a equipe nada, é porrada na mesa, é outro ambiente, né? Aí você vai para um ambiente de hoje, para você reter um profissional que não seja só pelo estímulo de salário, de grana, etc e tal, o esforço é muito maior. Até para fazer aquela banda toda tocar bem, você precisa ter um outro jeito para fazer essa banda tocar, né? Eu queria que você contasse um pouquinho dos desafios da PayPal, de
tantas áreas. E aí, assim, só para pegar um gancho e levantar para você. Se a gente olhar PayPal no mundo, hoje eu desconheço quem tem mais usuários, clientes que vocês no mundo dentro do segmento ou do gênero fintech, que aristotelicamente fintech é o gênero que mais inclui espécies nesse reino digital, vai? Então você tem hoje subcredenciador, IP, IF, isso só Brasil, né? Você tem uma infinidade, né? E vocês, eu não conheço quem seja maior, talvez algum player chinês, ao braço de pagamento da Tencent, não sei. Mas assim, considerando até esse histórico todo da PayPal, como que é navegar em tantos ambientes diferentes e na PayPal fazer essa liderança que vocês têm hoje no Brasil, até sem, às vezes, ninguém perceber, porque às vezes vocês estão lá por trás de um monte de outras soluções, né? Sim, com certeza. Bem, a questão do PayPal é uma empresa que, apesar de a gente estar num setor onde tem muitas startups e tudo mais, é a primeira fintech do mundo, né? PayPal está aí desde 1998, foi fundada pelo Peter Thiel e pelo Elon Musk na época. E hoje realmente a gente tem um número bastante significativo, né? São mais de 400 milhões de contas no mundo inteiro, processa em pagamentos hoje cerca de 1,7 trilhão de dólares globalmente, a gente opera em mais de 200 países, então é uma empresa com um perfil bem diferente de todas aquelas empresas que eu trabalhei anteriormente. E aí, o maior desafio que eu acho que a gente tem hoje, do ponto de vista de recursos humanos, você só precisa de um tipo de habilidade para lidar com as pessoas, que é empatia. Então, isso eu sempre falo para todo mundo, que ninguém é incoerente na vida. Cada um é coerente com a sua própria história e com as suas próprias vivências. Então, as pessoas têm uma maneira de se portar e têm uma maneira de reagir às situações por conta das situações passadas e das vivências que elas tiveram. Então, o importante que eu vejo é sempre você levar em consideração a empatia e levar em consideração o outro. No PayPal, uma coisa que eu acho muito bacana é a questão da diversidade. Porque muito se fala de diversidade. Em todas as empresas, é um trending topic, todo mundo fala de diversidade, de inclusão e tudo mais, mas o PayPal realmente vive isso. Então, é algo que eu gosto muito na empresa, porque eu vejo que ela vive aquilo que ela propaga, porque ela faz a diversidade, ela faz as ações de diversidade e ela inclui as pessoas. E por que eu digo isso? Porque, para mim, para ter diversidade e inclusão dentro da organização, você tem que contratar. Uma coisa é só o discurso. Para você ser uma empresa realmente inclusiva, você tem que contratar. Você tem que colocar as pessoas para dentro. E lá a gente coloca as pessoas para dentro realmente. Então, se você for olhar hoje a nossa composição, né, dos colaboradores, você tem ali negros, toda a população, que a gente tem uma quebra 50-50 em questão de gênero entre homens e mulheres, a gente tem uma população muito significativa LGBTQIA+. Outro ponto que, inclusive, a gente ganhou um prêmio em Miami, que foi um projeto da Ana Paula Kageyama, que é a nossa Head Global, que fica aqui no Brasil. A gente tem muito orgulho disso. A gente tem uma Head Global do PayPal aqui no Brasil. Ela é a nossa Head Global de Global Customer Support, de suporte ao cliente. Ela fez um programa fantástico em que nós trouxemos refugiados venezuelanos para trabalhar aqui no Brasil com a gente e fazer o suporte em espanhol para os países de língua hispânica. Então, isso, para mim, é o que faz da gente muito forte aqui.
Porque se você tem toda essa diversidade dentro da organização, você consegue atender o seu cliente de uma maneira muito mais customizada e de uma maneira muito mais empática. Se você trata seus colaboradores de uma maneira empática, os seus colaboradores eles vão ser empáticos com o seu cliente também. Uhum. Então, isso é algo que eu vejo que quando o nosso time de atendimento ao cliente lida com os nossos clientes, eles são extremamente empáticos, eles são extremamente, como eu posso dizer, eles estão sempre querendo ajudar o cliente e, inclusive, eu tenho um caso que é bem interessante de citar. Na época que começou a guerra na Ucrânia, um cliente ligou para o PayPal aqui no Brasil, o cliente estava na Ucrânia vindo para o Brasil refugiado e ligou para o nosso time de Customer Support no Brasil e a nossa atendente de Customer Support perguntou como é que estavam as pessoas e eles pediram para falar com a família aqui no Brasil para dizer que estava tudo bem, que eles estavam passando pela fronteira. E a nossa atendente ligou para a família da pessoa para dizer que estava tudo bem, que a pessoa estava passando a fronteira. É esse tipo de coisa que faz a diferença. Entendeu? É esse tipo de empatia que faz a diferença em você ser uma empresa de sucesso e você ser uma empresa que não tem sucesso. Eu costumo dizer que, assim, se você não entende de pessoas, você não entende nada do seu negócio. Porque o seu cliente, né? Os clientes são pessoas, os colaboradores são pessoas, os seus fornecedores, você vai lidar com pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende nada do seu negócio. E no PayPal eu vejo que como a gente leva em consideração a questão das pessoas e a gente cuida das pessoas, isso faz com que a gente tenha uma vantagem competitiva diferenciada, porque não é só no discurso, é na prática. Total. Fora o tanto de conhecimento que a PayPal já passa e passou também, né? Até por ser quase que um dos matriarcas ou patriarcas de outras tantas empresas digitais enormes que surgiram a partir dos primeiros líderes ali da PayPal, eu vejo o quanto que a PayPal também conseguiu se remodelar a partir do ambiente. Aqui no Brasil foi uma prova disso, né? Uhum. Sabendo exatamente o que não fazer e o que fazer. E essa diversidade também, ela traz um contexto de tentar olhar para o mesmo problema, só que de diferentes aspectos, que vai além da questão de conhecimento, né? De pensar diferente no sentido, olha, eu conheço um pouco mais dali e daqui, porque isso a gente sempre vai divergir. Uhum. Mas se você tem um perfil muito igual, né? Assim, as pessoas que moram na Faria Lima, que frequentam 3, 4 colégios, eles vão olhar para o problema mais ou menos da mesma perspectiva, né? De uma maneira enviesada, né? Porque você tem as pessoas que têm mais ou menos o mesmo modelo mental. E o interessante é você poder criar a discussão e você trazer outras ideias. Ali que você vai descobrir novas oportunidades de negócio, ali que você vai descobrir novas perspectivas, você vai pensar naquilo que você nunca tinha pensado antes, vai abrindo, né, a sua cabeça. Eu aprendo todo dia, né? É muito legal você ter várias perspectivas diversas, porque todo dia você está aprendendo algo. Uhum. E sempre quando você está aprendendo, torna o trabalho mais interessante. E se é um trabalho que você sempre está aprendendo e compartilhando com as pessoas, você está sempre sendo relevante e o trabalho está sempre sendo relevante. Então você não tem por que ficar de alguma maneira... Repetindo, batendo cartão, exato, fazendo sempre as mesmas coisas, que é o Nunca caminho. vai ser monótono. Exatamente. Nunca vai ser monótono. Nunca vai ser monótono, vai ser sempre numa rampa de desenvolvimento, né? Exato. E eu achei interessante você trazer esse ponto aqui da PayPal Brasil, dessa centralidade até global do atendimento, como essa gestão está sendo bem feita. Porque, assim, de todas as novas áreas que eu vejo, que as nativas digitais começaram a inaugurar, tem a área de produto, área, um novo contexto de tech muito mais profundo.
a área de CX, eu acho que é a CX, UX, os seus derivados de experiência do usuário e do cliente. Talvez seja a principal de todas, né? Sim. Porque a gente inverteu um pouco a dinâmica das coisas, né? De você ter uma empresa que faz produto e serviço e já entuba no cliente, só vai falar com ele se der problema, para um negócio colocado da perspectiva da jornada, que você está preocupado desde o momento que o cara entra até o momento que o cara sai, o pós. Porque antes, para mim, era uma maluquice essa época. A pessoa ligava lá num call center para reclamar, aí o call center voltava para a empresa e falava assim, resolvi. Tá, resolveu, mas o que o cara falou? O cara deu alguma orientação para eu melhorar? Nada, não era nada. Ou assim, só estava preocupado aqui, ó, taxa de resolução, ó, 90%. Obrigado. Porra, mas o cliente mesmo que te fala para onde você tem que ir para melhorar, para inovar, para incrementar, sabe lá Deus, esses dados eram perdidos, simplesmente evaporavam, ninguém sabia de nada. Aí depois tinha que contratar uma pesquisa para rodar com os mesmos clientes para saber o que o cara achava. Porra, mas tava lá, os caras estão falando lá direto. É o cúmulo isso, né? E por isso que essa área, de fato, ela ganha um novo contexto. Só que ela é cada vez mais híbrida, né? Sim. Então você tem uma parte de tech, você tem uma parte de design e você tem uma parte de atendimento ao cliente. Esse mix aqui que pouca gente hoje ainda sabe operar. Então, estamos formando, né? Eu acho que o que é interessante ali no PayPal é que, assim, nós temos alguns princípios de liderança. E um dos princípios de liderança que a gente tem lá é Work on Customer Back. Então, por exemplo, é sempre a gente trabalhar para suportar o cliente. E quando a gente fala de trabalhar para suportar o cliente, tá sempre, né, trabalhando junto com o nosso cliente, a gente não está colocando essa responsabilidade no time de suporte ao cliente ou num time específico. Todo mundo é responsável por isso. Então, todo mundo é responsável por dar uma experiência boa para o cliente. Então, por exemplo, quantas vezes eu já não recebi, por exemplo, pessoas me enviando solicitações ou algum tipo de questão que precisavam resolver no PayPal, me mandar via LinkedIn. A pessoa me mandou, tô tendo um problema assim, assado e tal. Não é porque eu tô na posição que eu tô que eu não vou olhar para os problemas do cliente. Então, todas as vezes que eu recebo, eu imediatamente passo para as equipes internamente, a gente escala e resolve o problema do cliente. Se precisasse ligar para o cliente, se precisasse fazer algum tipo de reunião para entender problemas específicos daquele determinado cliente, eu já cheguei a entrar em reuniões para a gente poder resolver e tudo. Por quê? Porque independe se eu sou da área da administração ou sou da área do jurídico, se o cliente me procurou pedindo o meu auxílio, eu tenho que auxiliar, porque todos nós somos um time só. A gente tem que trabalhar como one PayPal, como one team. E aí independe se sou eu, se a pessoa do atendimento, se a pessoa do financeiro recebeu a solicitação, todo mundo é responsável por atender o cliente, fazer com que a experiência do cliente seja a melhor possível e que o cliente ele se sinta satisfeito e encantado pelo serviço que a gente tem. E você sabe que uma das características comuns que eu vejo também em várias empresas que são exemplos é o quanto que as pessoas conseguem intercambiar entre áreas. Olha, eu tenho uma experiência quando eu estava lá no iFood que tinha uma advogada sênior, tá? Não era... Que ela migrou pro comercial, falou, não quero mais. E hoje ela tá voando no comercial. A gente tem muito esse tipo de rotation lá dentro, de rotação de pessoas. Então, pessoas às vezes que trabalham na parte de customer support, que depois acaba migrando para o time comercial, que depois acaba migrando para o time de produtos. Então, tem muitas oportunidades das pessoas migrarem de área e fazerem coisas diferentes. Isso é incrível, né? Porque isso não era
cogitado na época dos meus pais. Meu, não era. Você escolhia a faculdade com 18 anos, você morria com ela. Eu acho que isso é uma coisa muito importante para o profissional do futuro. Esse formato que a gente tem hoje é muito importante para o profissional do futuro, porque muita gente vem perguntando da questão de inteligência artificial, por exemplo. Os empregos vão acabar, né? É sempre o grande medo, né? Vou ter emprego amanhã, eu vou ser substituído por uma inteligência artificial. Assim, eu acredito que o trabalho do especialista, a pessoa que é especialista naquele determinado trabalho específico, não é algo que deve sumir ou ficar muito perto de ser muito restrito no futuro. Então, o profissional que ele tiver a maior caixa de ferramentas, como a gente falou, tiver o maior repertório, tiver mais experiências na carreira em coisas diferentes, vai ser aquele profissional que ele vai conseguir navegar de uma maneira melhor pela carreira. Uhum. Hoje, você ser especialista em uma coisa é muito complicado. Você, para ter uma carreira em que você se torne empregável, você tem que fazer o que o pessoal chama de reskilling, que é aprender a aprender. Então você tem que aprender o mais rápido possível diversas coisas diferentes para você continuar sendo relevante e para que você consiga jogar em qualquer posição. Então não dá mais para, levando pro lado do futebol, por exemplo, não dá mais para, por exemplo, você se especializar em ser um lateral direito. Você tem que ser lateral direito, mas quando precisar colocar para jogar de volante, você vai jogar de volante, vai jogar de meia. Você tem que ser um jogador multifacetado para quando aparecer lugar ali no campo, você poder entrar para jogar. Você se especializar numa coisa hoje ou achar que só a faculdade ou aquele determinado curso ele vai te deixar empregável para o futuro, vai ser bem complicado daqui para frente. Isso já é assim há muitos anos, você tem que sempre estar com um aprendizado contínuo, mas agora mais do que nunca, para que a gente continue sendo relevante no mercado, a gente vai precisar ter um repertório bastante abrangente. E pode ser o caso até de aprender para descobrir que não é o caso de integrar aquela tal solução nova para ele, né? Eu vejo muita empresa aí que vai sempre na onda. Então, tinha a onda do site, a onda do app, que todo mundo precisava ter. Agora todo mundo precisa de... Não, cara pálida. Quem vai dizer se precisa ou não é um negócio, você não inverte a ordem. Exato. Vai falar assim, eu preciso do meu chatbot com IA. Tá bom, experimente pegar todo o atendimento de excelência da PayPal lá com as pessoas operando e botar um chatbot, aperta 1, aperta 2. Vai pro saco. Tá com IA? Tá. Mas piorou. Aí você tem que ver onde a IA consegue agregar na questão de geração de valor para o cliente e de você aumentar a sua vantagem competitiva no mercado. Por exemplo, se hoje a questão do atendimento humano que eu tenho é o meu grande diferencial, uma utilização ali de algo automático vai tirar uma vantagem competitiva que eu tenho hoje, que o cliente vê como uma geração de valor. No entanto, eu posso utilizar a IA, por exemplo, para identificar padrões nas métricas que esses meus times eles geram ali dentro, para eu ver, né, qual que é o padrão de problemas que eu tenho internamente, como é que eu posso atacar esses problemas de uma maneira mais eficiente no futuro, como é que eu posso dar uma experiência melhor para o cliente. Então, na análise de dados, ele pode me gerar valor, mas no face-to-face com o cliente, ele não vai me gerar valor. Então, é você identificar onde aquilo vai te gerar valor e aonde aquilo pode quebrar uma vantagem competitiva sua no mercado. Porque nem para tudo você precisa reinventar a roda. Quer ver uma coisa assim? Quem opera CRM sabe disso, é um saco você ficar preenchendo o CRM. Se a IA ajudar, enquanto ela está fazendo o atendimento, o pessoal está fazendo o atendimento, a IA está preenchendo o CRM, beleza, golaça lá. Você vai ter o uso de IA como suporte, que você enxuga, você ganha tempo, ganha produtividade, tudo, né? Tem que saber qual que é o encaixe. Exato. É que tem gente que está sempre ali a reboque, e aí parece que o gatilho do medo está sempre muito presente.
aí faz com que as pessoas saiam correndo à torta direita buscando qualquer coisa. E eu vou te dizer... Só para dizer que tem, né? Para dizer que tem, né? E eu vou dizer assim, não funcionou... Todos os exemplos que eu tenho ali, que acompanhando esse segmento, não deram certo quando os caras correram atrás. Não, vou fazer. Né? Você vai pegar desde... Globo com Globoplay. Não tá indo bem o Globoplay. Os caras simplesmente copiaram o modelo do Netflix e falou, vai dar certo. Não, copiou, mas quem disse que era esse o modelo? Assim, você copiou só. Aí você vai pegar quanto tempo que as grandes marcas relutaram para entrar no Mercado Livre. Sei lá, uma Nike, uma Adidas. Ao passo que falou assim, não. Putz, os caras sabem fazer mais, trair consumidor, eu preciso estar lá. Relutaram o máximo que puderam. E aí falou assim, não, tá bom, vou entrar. Tem muito isso de saber, assim, esse novo líder, de saber exatamente, de fato, entender a solução mesmo. De ter um tempo reservado para realmente estudar. Porque, assim, senão não tem como. Nem que seja trocar com o divergente, né? O outro, fazer benchmark, essa gestão de tempo que às vezes é difícil. Porque a gente está abarrotado de oportunidade, né? Eu fico pensando agora nos meus filhos, né? Quantidade de curso é 1 zilhão. Quantidade de pessoas para falar é 1 zilhão. Né? É tudo muita oferta. Muita oferta. Então, assim, fazer essas seleções, eu acho que hoje... Por exemplo, eu adorei o seu poder de síntese, porque agora eu estou cada vez mais gostando de sínteses, né? Assim, o que você falou de uma palavra, empatia, e usou empatia para dentro e para fora, tanto do ponto de vista de liderança alto escalão, como também para o atendimento ali. É um poder de síntese absurdo. Eu acho que a gente precisa mais dessas sínteses assim, porque cada vez mais a gente fica mais confuso com as oportunidades, com o que tem, o que não tem. E aí, né, isso pode gerar até complicações para dentro da empresa. A questão, né? Hoje em dia, o que a gente acaba vendo, Vitor, e provavelmente você já deve ter passado por isso, que assim, são tantas opções que a gente tem dificuldade de tomar decisão. Então, por exemplo, com certeza você já deve ter entrado no Netflix e você assistiu mais você ficar passando pelos filmes do que você assistindo o filme, né? Você assiste o Netflix, você fica passando e procurando alguma coisa. Lá no passado a gente não tinha esse tipo de coisa, né? Você tinha para assistir ali alguns canais de TV abertos, você assistiu o que passava ali na tela quente, no Supercine, no máximo pegava um filme na locadora e era isso daí. Então você acabava tendo ali decisões, para tomar decisões, você tinha menos opções para tomar decisão. Hoje em dia você tem uma infinidade de opções, de caminhos para tomar. Acho que a utilização da inteligência artificial para te ajudar em compilar esse mundo, né, de opções que a gente tem é algo que vai ser benéfico. Mas uma coisa que eu acredito é que assim, as pessoas falam muito disso hoje como uma grande tendência, mas a inteligência artificial não é um negócio novo, né? Ela já está aí há muito tempo. Então, por exemplo, se você olhar Netflix, a inteligência artificial já está por trás daquilo ali há muito tempo. Se você olhar a Google, por exemplo, a inteligência artificial já está ali há muito tempo. O que mudou de alguns anos para cá? É que agora a inteligência artificial está sendo colocada na mão das pessoas. Então, você está tendo a democratização da inteligência artificial através de ferramentas que antes as pessoas não tinham acesso. Só estavam... o acesso a essas ferramentas estavam nas mãos das organizações por trás daquilo ali. Tanto é que o algoritmo de inteligência artificial é algo que existe aí desde 1940. O que fez com que o algoritmo ele se tornasse viável hoje foi, primeiro, a redução do custo de aquisição do dado. Então você teve uma redução do custo de você adquirir aquele dado. Você teve a questão do aumento da capacidade computacional.
Então, antigamente você não tinha computador para poder lidar com grandes volumes de dados dessa forma. Hoje em dia você já consegue lidar com um grande volume de dados. E por último, a questão de você poder ter o acesso aos dados de uma maneira mais estruturada com a internet, né? Antigamente, para você ter os dados, você não tinha ali repositórios para você buscar, você não tinha um lugar para você buscar o dado de uma maneira rápida. Com a interconectividade, com a internet, você consegue buscar esses dados. Isso fez com que aqueles algoritmos que foram desenvolvidos ali na década de 40, hoje eles se tornassem viáveis e desse ali origem ao que a gente chama de inteligência artificial. Mas não é uma ideia super nova, não é algo que está sendo implementado agora, já é algo que existe há um bom tempo nas organizações. A diferença é que hoje está sendo democratizado para as pessoas estão tendo acesso a isso. É isso mesmo. Eu lembro quando a IBM começou a vender o Watson para as empresas, bateu na porta aqui, era milhões. E aí não é uma coisa só da IA, né? Eu vejo que está comoditizando muito várias coisas, né? Você vê a briga que existe hoje por taxa entre as fintechs. É tanta fintech que existe aí que os caras estão numa competição bizarra por taxa aí, que muitas vezes não vale a pena nem operar em algumas espécies de fintech, né? Exato. E aí você tem uma questão que, no limite, a gente vai mais usar do que desenvolver. Então, eu vou dar um exemplo. Em 2016, 2017, eu precisava de, vamos supor, tá? Em ordem de grandeza, 100 desenvolvedores para escrever linha por linha de uma fintech. Hoje, eu vou pagar 100 desenvolvedores ou eu vou pagar R$500 por mês para botar minha marca numa fintech ou white label para ser um sub? R$500, né? Então, assim, proporcionalmente, as empresas, de maneira geral, estão contratando menos profissionais de tech do que no passado. Não quer dizer que em números absolutos não esteja maior e vai aumentar mais ainda. Com essa questão do software as a service, né? E a gente está na era do as a service, né? Tudo as a service. Você compartilhar os serviços, né? E isso está muito alinhado com a nova geração. Quando a gente fala de geração Z, por exemplo, hoje em dia é uma geração que ela dá muito mais valor a compartilhar do que ter as coisas. Então, antigamente... se queria ter um carro quando se fizesse 18 anos, era um sonho. Hoje em dia, um menino ou uma menina de 18 anos, às vezes ganha um carro falando, nossa, ganhei um custo, né? Eu prefiro andar de Uber. Então, hoje em dia a gente tem essa economia do compartilhamento. Isso é um grande desafio para as organizações, para elas se adaptarem a esse novo modelo do compartilhar é melhor do que ter. Então, as empresas vão ter que se reinventar para trabalhar nesse mercado onde muitas coisas elas vão ser utilizadas pela finalidade e não mais as pessoas vão querer ter as coisas. Então, um ponto que eu acho que é importante a gente ter em mente, do ponto de vista de modelo de negócio, é que você estava falando, inclusive, desse negócio de contratação, de contratar, né? Contratar o Watson. Assim, é complicado porque essa comoditização que você teve dos serviços, você vai precisar achar cada vez mais o que te faz diferente do outro no mercado e o que está gerando valor para o cliente. Muito se falou na época da Covid, o que ia acontecer com o setor de fintech e tal, e para mim sempre foi muito claro que a gente ia ter uma expansão nessa área e depois a gente ia ter a implosão dessa área. Por quê? Na época da Covid, a gente estava num cenário econômico em que você tinha a taxa de juros extremamente baixas. E para que você tivesse rentabilidade, você precisava investir em ativos de alto risco.
Então, muitos fundos de private equity, de venture capital, começaram a colocar dinheiro em muitos modelos de negócio que ainda nem tinham se provado sustentáveis e nem tinham se provado rentáveis. Então, com muito dinheiro disponível, surgiram muitas fintechs, muitas startups muitas vezes pequenas, que não tinham ali um modelo muito estruturado, mas como a gente estava num momento muito crítico, elas conseguiram sobreviver àquele momento, conseguiram investir muito dinheiro em crescimento e conseguiram comprar ali uma base de clientes cada vez maior por conta de que eles conseguiam trazer mais barganha para o cliente, conseguiam trazer algum tipo de benefício, as pessoas iam atrás de benefício, então ou um maior cashback ou um benefício que ele tivesse que o outro não tem, as pessoas começaram a colocar vários aplicativos para dentro do celular e começaram a descentralizar as finanças delas em vários aplicativos diferentes. A partir do momento que acaba aquele problema específico e você começa a ter o impacto ali da Covid, em que você tem uma queda você tem um aumento da inflação, a queda do consumo, você começa a ter as taxas de juros sendo aumentadas para conter a inflação, o dinheiro acabou sumindo, né? E aí esses modelos que não eram sustentáveis, eles começam a sofrer uma implosão e começam a sair do mercado, porque não conseguem se manter e não conseguem ter lucro, não conseguem ter margem para se manter no mercado. Então, aqueles que eram mais estabelecidos no mercado sobrevivem e os outros acabam perecendo. Por quê? Porque fizeram um negócio que era mais commodity. Então, a commodity, não adianta, ela vai acabar, pode ter uma hype, mas vai acabar morrendo, né, em algum determinado momento, a não ser que você faça alguma coisa que seja muito diferente e que gere valor para o seu cliente, que você tenha um modelo que ele seja estabelecido e sustentável. Se você não tem um negócio que é sustentável e que você consegue gerar receita recorrente com margem, você não consegue manter aquele negócio de pé por muito tempo. E você comoditizar o mercado foi o que a gente acabou vendo. Muito do mesmo e só dando barganhas para os clientes. A gente fez uma pesquisa em 2021 no PayPal, que foi feita uma pesquisa em alguns países. Foi feita uma pesquisa no Brasil, na Alemanha, nos Estados Unidos e na China, sobre a terceira onda de inovação fintech, é o nome dessa pesquisa. E ali a gente mostra que muitas das pessoas que diversificaram ali os aplicativos e começaram a utilizar vários aplicativos durante o período do Covid, para ter algum tipo de benefício nos aplicativos, agora querem centralizar suas finanças em um ou dois aplicativos apenas. Ou seja, esse é o tipo de cliente que eu não costumo dizer que nem o cliente. Você tem o cliente, você tem o usuário. Uma coisa é você ter usuário, outra coisa é você ter cliente. Entendeu? O que você precisa buscar é o cliente, que é aquele que traz o dinheiro. Que você tem um relacionamento, você tem um relacionamento de longo prazo com ele, você traz lifetime value, né? Aquele cliente que traz lifetime value, aquele cliente com quem você criou uma história com ele. Você quer ter cliente, você não quer ter usuário. O usuário é aquele que vai baixar para utilizar um benefício transitório, e que a partir do momento que você não tem mais esse benefício, ele só vai te gerar custo, porque você vai ter o custo de manutenção dele sem receita recorrente. Então, assim, uma coisa que eu costumo dizer para o pessoal assim, busquem clientes, não usuários. É exatamente isso, eu concordo muito com você. Tem gente que fala, tenho não sei quantos usuários. Cara, se você não conseguir transformar isso numa fidelidade de cliente, não quer dizer quase nada, né? E os exemplos de dúvidas em relação a essas novas techs aí que surgiram aí, elas impactam inclusive as que estão chegando aí, né? Porque assim, a primeira geração, que é aquela geração da garagem, ela surfou mondona. Agora, eu tendo a achar e pensar que não tem mais a geração da garagem. É muito difícil hoje
você fundar uma empresa de tecnologia numa garagem e fazer o que os outros fizeram, porque assim, necessariamente ele vai esbarrar em interesses dos atores de tech já constituídos agora. O que antes não existia. Surfar a onda. Eles aumentaram a barreira de entrada, né? Aumentaram. Vou dar um exemplo. As maiores plataformas nacionais hoje já fizeram pelo menos um M&A. Eu já passei por mais de 20 processos de fusões e aquisições de empresas menores que foram consolidados pela maior, principalmente regionais, né? E tem aqueles casos, tem até um trio que ficou internacionalmente conhecido, que eles se especializaram em ver o que dava certo fora, um ator líder que estava fazendo fora, eles faziam regionalmente, só esperar para o ator chegar e eles venderem. Entendi. Mas aí a diferença do cara que ele está jogando um game ali para criar um negócio para depois vender rapidinho, e aí você fica tradando isso, ou se de fato você vai querer jogar um jogo de liderança, um jogo de realmente gerar esse valor a longo prazo, né? Tem vários tipos de contextos e de encaixes. Acontece que é isso, assim, o cara realmente hoje não tem nenhuma fórmula pronta que fala faz desse jeito que vai dar certo, que... Não existe fórmula pronta, né? E tá tudo bem. Por exemplo, meu business é montar para que venha e me compre. Se você é bem sucedido nisso, fantástico. Por exemplo, o Abílio Diniz já dizia, né, que ele não era uma pessoa que buscava fazer coisas novas e inovadoras. Ele gostava de trabalhar com modelos já estabelecidos e coisas que já existiam e fazer melhor aquilo que já existia. E foi extremamente bem sucedido nisso. Então, assim, não existe o certo ou errado. O que eu acho que, assim, tem as formas certas de você atuar em cada um desses nichos e desses modelos, né? Então, por exemplo, tem modelos que funcionam muito mais, por exemplo, nichados do que você trabalhar no modelo de massa, por exemplo. Então, tem uma forma de você lidar com o seu público num modelo nichado diferente de uma forma massificada. Então, a estratégia que você vai utilizar em cada um desses mercados é o que vai fazer a diferença de você ser bem sucedido ou não. Agora, qual é o modelo que você quer seguir? Não existe um modelo certo ou errado. Não existe. Sabe com o que eu penso que mudou de verdade? Bom, quando eu estudei administração na USP, página 1 é assim, qual é o objetivo da empresa? Gerar valor para os acionistas, ou lucro, vamos colocar lucro. Hoje tem uma variável que não existia antes, que é essa velocidade, essa agilidade que a coisa muda. Então você tem um ator hiper bem constituído, gigantesco, e aí em virtude dessa transição que antes poderia demorar 10 anos, 20 anos para o cara acordar e dar tempo da empresa reagir, hoje é muito mais rápido, vai ficar cada vez mais rápido. É isso que mudou. Então não basta mais ser eficiente se você não for ágil, porque se você for muito eficiente, no limite, você vai cortar a pessoa, porque você vai maximizar lá o quanto que você vai trazer de caixa, você vai, né, fazer toda a cartilha clássica, mas aí você vai perder porque vai vir um ator pequenininho, ágil, e vai engolir. É aquela figura clássica de uma baleia e um cardume em formato de uma baleia muito maior, de vários peixinhos, engolindo a baleia. A baleia vai conseguir comer uns 10, mas não vai conseguir comer o cardume inteiro. Por isso que as organizações que eu vejo que têm hoje um desempenho acima da média, todas elas, se você for olhar, elas trabalham com um modelo organizacional matricial. Modelo hierárquico nesse mercado que a gente está hoje, um modelo extremamente hierarquizado.
não funcionam. Então, modelos matriciais em que você tem times mais enxutos trabalhando em um modelo mais parecido com gestão de projetos, então estruturas mais projetizadas, organizacionais, elas tendem a funcionar melhor a esse ambiente que a gente tem de volatilidade e incerteza. O que acontece hoje é que, assim, como eu já falei lá anteriormente, a gente tinha lá no passado, sei lá, 5 canais abertos de TV. E naquela época ali, as coisas eram mais simples porque você tinha uma imprensa com alguns meios de comunicação apenas. Então, mídia impressa, televisão, jornal, todo mundo meio que determinava ali o que eram condutas aceitáveis da sociedade naquela época. Então, era meio preto no branco na época. O que era determinado no meio de comunicação era visto como normal ali. Hoje em dia, mudou demais, porque com as redes sociais, com a internet, o que acontece? As pessoas, elas começam a ter voz. Então, você não tem mais aquela verdade absoluta do meio de comunicação que você tinha lá atrás, aquelas poucas opções. As pessoas, elas têm opinião, as pessoas, elas buscam o rapport com outras pessoas na rede social. Porque, por exemplo, você vai seguir alguém numa rede social, você vai seguir alguém que tem um modo de pensar parecido com o seu, uma pessoa na qual você se enxerga. Então, essa pessoa, ela acaba tendo voz, essa pessoa acaba trazendo uma nova verdade. E você acaba se sentindo integrado nesse mundo. Você vê que não tem mais uma verdade absoluta nas coisas. Então, para você poder atender esse mercado, que ele muda a todo momento e que não existe mais um certo absoluto, não existe uma verdade absoluta que era dado pelos meios de comunicação, você tem que ser extremamente ágil. Porque hoje funciona de um jeito, amanhã já mudou tudo, você precisa estar sempre se reinventando. E aí, se reinventar só com uma estrutura enxuta, matricial, e aí, se você tiver uma estrutura matricial enxuta, levando em consideração o que eu já falei, de diversidade e inclusão, aí você consegue levar em consideração todas essas variáveis que você tem dentro do mercado muito mais complexo do que você tinha lá atrás. Hoje, se você pegar, por exemplo, Olimpíadas, que a gente acabou de ter Olimpíadas, você pega, por exemplo, Olimpíadas, a gente assistia lá no passado na televisão. Hoje você tem Cazé TV, que é um fenômeno. Aquilo. Cazé TV, em questões de alcance, por exemplo, eles têm um alcance maior do que TVs tradicionais. Eles conseguiram atingir cerca de 45 milhões de pessoas em transmissão. É um alcance fantástico. Isso. Agora, quando a gente ia pensar que, por exemplo, Cazé TV ia ter um alcance desse tamanho, mas o que é isso? Mudou, as pessoas querem novidade. E por que as pessoas assistem a Cazé TV e querem assistir às Olimpíadas lá? Porque eles falam a nossa linguagem do dia a dia. O cara tá narrando, ele tá torcendo igual você tá torcendo na sua casa. E a gente volta na questão da empatia. O que você quer? Você quer que as pessoas elas lidem com você assim como os seus amigos lidam com você e tudo mais. E aí você consegue ter empatia naquilo que você está consumindo de conteúdo. E tem mais, eu assisto Cazé TV porque eu consigo encaixar quando eu quiser. Exato. Então tá lá gravado, eu vou lá, eu quero ver o judô. Tá lá, ó. O CC, o judô. Não vou ter que adaptar a minha agenda para assistir o judô da Olimpíada. Exato. Então, assim, atender a demanda das pessoas. Exato. É mais flexível, você consegue assistir a hora que você quiser, você coloca o controle na mão da pessoa, né? Quanto mais você colocar o controle da decisão na mão do cliente, mais você vai ter adesão ao que você está fazendo. Pô, obrigado, viu, Juarez? Aprendi um montão, assim, pô, foi no final das contas, em diversidade, empatia como elemento de competitividade e humanidade. Matou a pau. Obrigado, viu, Juarez? Pô, obrigado você pelo convite, Vitor. Sempre conte com a gente aí.
É isso aí. E você que ficou até aqui, não deixe de se inscrever no canal. Espero que você tenha gostado muito, porque eu aprendi um montão. Então, não deixe também de assistir os outros episódios, são verdadeiras aulas. Tá bom? Até o próximo episódio. Valeu!